Shalom, shalom, povo de Deus. Olha quem tá aqui, Pastor Wesley, muito obrigada, vai entrar conosco. Ana Paula, minha amiga, cheia de Deus. Shirley, gente, que alegria estar aqui com vocês. Eudete, estou muito animada, estou com expectativa 1000. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certinho? Vão me ajudando aí. Vou esperar entrar mais um pessoal aí. Nós vamos já convidar aqui o Pastor Wesley. Vai estar conosco. E eu sei que o céu tem muita coisa para fazer conosco nessa tarde. Tem muito a nos revelar nessa tarde. Minha amiga, vamos fazer uma live junto, hein? Glória a Deus. E hoje o tema da nossa live é bastardia. Nossa live, não, nossa resenha, nosso bate-papo, né? Nós vamos falar sobre Deixa eu escrever aqui. Bastardia. Gente, pronto. Aí, Renatona, boa tarde. Gente, me ajuda nessa tarde exi maravilhosa. Já manda aí essa live para muita gente. Hoje esse bate-papo, essa resenha tá animadíssima. Nós vamos falar de assuntos que geralmente não são abordados, né, tanto assim pela igreja. Nós vamos realmente, com a misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, mergulhar um pouco nesse assunto. E eu sei que muitas vidas serão destravadas pelo conhecimento. Nosso versículo base sempre é: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, o conhecer a verdade, o saber a verdade, ele tira de dentro de nós todo encantamento, toda fábula, todo misticismo, a ignorância, porque, irmãos, as trevas elas só operam e reinam aonde há ignorância. E nós estamos nessa resenha da tarde, das 15 horas, para buscar a luz, para trazer luz de Deus para as nossas vidas, para que o Senhor venha crescer dentro de nós, a luz de Yeshua. Lu, que bom que você está aqui, minha princesa. Nós hoje vamos aprender muito, muito de Deus. Eu amo aprender de Deus, eu amo conhecer as maravilhas de Deus, e eu sei que o Senhor, ele vai trazer luz para as nossas vidas. Quero pedir a sua ajuda para estar compartilhando essa live, para você me ajudar, porque o conteúdo dessa live, gente, é uma riqueza. É uma riqueza. Vidas serão destravadas, sabe? Eu acredito que vidas serão destravadas, destinos serão liberados. Não é, queridos, aqui um slogan, nem uma frase pronta, não. Porque quando eu descobri sobre bastardia, não só a minha vida, mas também da minha filha mudou. E foi assim, um destravar de Deus. Foi uma vida antes e uma vida depois. Eu já quero convidar o pastor Wesley para estar entrando aqui. E aí nós vamos orar com ele já aqui, um homem de Deus. Olha ele aí, vamos ver como é que tá a conexão, né? E eu sei que o Senhor vai fazer. O Senhor vai nos revelar a palavra dele nessa tarde. Grande vai ser o mover do Espírito. Aleluia. Vocês estão animados? Coloca aí pra mim. Vai colocando coraçãozinho, gente. Me ajuda. Eu fico doidinha, porque eu sou acostumada a pregar pra muita gente, pra ter interação. E quando eu fico aqui na live, eu fico doidinha. Um silêncio. Aí eu fico, gente, dá uma sem mim, bota um coração aí e vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos ver aqui, cadê o pastor Wesley? Aleluia. Vamos, até ele deu uma saidinha aqui, deve ter caído da internet. Aleluia. Enquanto isso, nós vamos entrando. Eudete, princesa, breve vou estar aí.
Glória a Deus. Até o pastor Wesley, enquanto ele volta, que eu já procurei ele aqui, e ele não está na lista aqui de quem está na live, nós vamos orar. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, Deus de amor, de justiça, de bondade, de misericórdia. É diante da Tua presença, Senhor, que nós nos colocamos nesta tarde. Senhor Deus, eu quero, Senhor, consagrar, Pai, essa live a Ti. Quero pedir, Senhor Jesus, que agora que venha uma sebe de fogo, Pai, em volta da minha casa, por cima, por debaixo, na frente, na retaguarda, na direita, na esquerda. Pai amado, que tudo que leva o meu nome seja guardado e escondido em Ti. Peço agora liberação, Senhor, nos mais altos níveis de revelação e de conhecimento. Que o Espírito do Eldeote, o Espírito de conhecimentos, venha até nós e ative em nós uma sabedoria divina. Pai, da mesma forma que eu oro por mim, eu peço também que a casa do pastor Wesley seja alcançada. Que da mesma forma, Senhor, com que eu estou aqui orando, que os mesmos anjos que estão aqui me guardando, guardem a sua casa. Guardem, Senhor, o seu ministério. Guarde, Senhor, tudo que leva o nome do teu filho. Pai, que o Senhor possa usar a nossa boca hoje, Pai, como oráculo do céu. Usa a nossa vida nessa tarde, Senhor, para manifestar o Teu reino. O Senhor é bem-vindo nesta live, nessa resenha. O Senhor é bem-vindo no meio de nós. Pai, nós Te damos honra agora, e louvor e adoração. E queremos já declarar, Senhor, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode falar no meio de nós. Que todo Espírito, Senhor, seja agora emudecido. Pai amado, só as vozes que vêm do Teu reino, o conhecimento da verdade. Nós declaramos sobre Brasília, sobre Goiânia e sobre a vida de cada pessoa que está aqui participando. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém. Que alegria estarmos aqui. Que honra, pastor, que honra. É uma alegria muito grande tê-lo aqui na minha casa, nesse portal e com o meu público. E sei que o Senhor vai usar a sua vida grandiosamente. Sei que o Senhor tem um trabalho aí maravilhoso, né? Faço até parte. O pastor Wesley, ele vai falar um pouco aí também do trabalho dele. E eu falo muito e eu vou deixar você falar, pastor. Fica à vontade. Amém. Quero agradecer aqui o convite e também para mim é uma honra muito grande estarmos aqui, né, falando um pouco, compartilhando aquilo que o Senhor tem impartido no nosso espírito, né? E cremos que o reino, ele cresce à medida que nós proclamamos, né? Então, muitas vezes nós achamos que o reino, ele cresce apenas quando há uma capacidade de superlotação ou numa live ou numa igreja, num lugar físico, mas não. O reino cresce a partir do momento em que a palavra foi proclamada e essa pessoa creu e se posicionou. Amém. Ali o reino cresceu, ali o reino avançou. E com a internet agora, né, nós entendemos que não tem barreiras. Então pode ser aqui em Goiânia, nós estamos falando em Brasília, não é? Brasília, Distrito Federal. Goiânia, temos aqui pessoas de vários lugares e a distância não é uma barreira, né? Glória a Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Wesley, sou esposo da Daniele, pai do Daniel. Nasceu tem poucos diazinhos aí, né? Estamos aqui nos primeiros dias de vigília, né? E somos filhos espirituais, né, ministeriais do apóstolo Éder Gregório, que é filho na fé do apóstolo Joseí, na qual a nossa irmã Viviane faz parte, né? E estamos aqui para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem ministrado, né? É uma resenha, algo, eu acredito que vai ser uma conversa, né? Sim. E muitos de nós vamos ser edificados. Um bate-papo. Pois bem,
Essa live, pastor, toda terça-feira nós estamos com esse trabalho. E o nosso intuito aqui é sempre trazer esses temas que não são tão abordados, né? E que são chaves, que liberam destinos, que mudam a história das pessoas. Terça repassada nós falamos sobre o poder da oração, nós fazemos a oração de ousadia. Semana passada nós falamos sobre maldições e como elas se instauram na nossa vida, como identificá-las. E o Senhor, na terça-feira, quando nós estávamos fazendo, Ele nos soprou esse tema. Falou, olha, na próxima terça o tema será bastardia. E eu confesso que esse tema me é muito precioso, porque eu tinha uma vida espiritual antes e uma vida espiritual depois, né? Eu vivi muitos anos, mais de 10 anos, dentro da casa do Senhor, e eu quero começar com esse testemunho para a gente abrir esse bate-papo, servindo a Deus. Servindo a Deus. Porque o bastardo, ele tem umas características, e uma das características nós vamos falando aí ao longo da live, da resenha, e uma das características, ele não consegue se relacionar com Deus como pai, né? E ele não consegue, ele consegue ficar na casa como servo, ele ama servir, mas ele nunca consegue se relacionar no nível da paternidade com Deus, né? Isso foi um divisor de águas na minha vida. Mas, pastor, vamos começar aí um bate-papo explicando para esse pessoal o que é bastardia. Vamos lá. O que é bastardia? Para que nós possamos entender um pouquinho o que é bastardia, eu gosto muito de começar com uma oração e, segundo, com a palavra. Sim. Né? Não que tenha uma ordem, né? Mas muito importante. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Pedimos, Pai, para que o Senhor nos visite hoje, Senhor. Espírito de conhecimento, de revelação, de sabedoria, Senhor. Que aquilo que está no seu coração seja transferido, Senhor, para o nosso coração. Senhor, a tua palavra diz que a palavra é espírito e vida. Então nós queremos, Senhor, descobrir, discernir o espírito por detrás da letra para que nós possamos ser cheios da glória do Senhor nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, o poder e as virtudes do sangue de Jesus, nos guardando, selando a nossa vida, nossa casa, nossa família, ministério, bens e até mesmo os nossos animais estão debaixo do sangue de Jesus. E no poder do nome de Jesus, toda ingerência do maligno sobre as mentes comece a cair por terra e que a glória do Senhor, Pai, a opinião do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor diz a nosso respeito, se manifeste, Senhor, nesses dias, a começar de hoje. Nós te agradecemos e que uma porção generosa do Teu Espírito, Pai, venha sobre a vida da Viviane, Pai, com despojos dessa batalha, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Bastardia. O que é bastardia? Como ela se manifesta na vida de uma pessoa, na vida de uma família, e como sair dessa atmosfera, né? Importante. Isso. Principal. Às vezes nós conhecemos o que é, mas não sabemos como sair, né? Então vamos lá. No conceito bíblico, eu quero ler aqui Deuteronômio capítulo 23, versículo 2, que diz assim, ó: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Ok? Eu quero ler também Hebreus capítulo 12, versículo 8, diz assim:
Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha aí. Malaquias capítulo 4, versículo 6, diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É o que diz lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6. No dicionário, a palavra bastardia, ela está relacionada à qualidade ou condição de bastardo. Olha, sim. Desculpa só interromper o seu um pouquinho, é que o pessoal está falando que o som está dando eco. O som está dando eco? Melhorou? Vê se melhorou. Eu coloquei um fone aqui. Depois do fone, para mim, aqui melhorou. Melhorou? Ah, então, ó, a Jaque colocou aqui que melhorou também. Tá. Excelente. Então, tá. Pode seguir. Let's bora, então. Então, é a qualidade ou a condição de alguém que é bastardo, ou nascido fora do matrimônio, degenerado da espécie, ou o que nasceu fora de uma aliança. Então, pastor, bastardo é aquela pessoa que nasceu ou ela foi concebida? De uma aliança de casamento. Eu entendo que começa na concepção ali. Na concepção, né? Concepção. Então, toda pessoa que nasce fora da bênção do casamento, que nasce não, que é concebida no momento em que houve ali a fecundação de espermatozoide e óvulo, que se deu-se o início da vida, porque nós, como cristãos, entendemos que a vida se dá não com o nascimento, mas se dá ali a partir do momento que há a junção, né, do óvulo e do espermatozoide. Então, a pessoa que teve a sua concepção em uma relação, ou seja, aí, de adultério, de fornicação ou de um abuso sexual, ela está sobre essa sentença, é isso, pastor? Sim. Por quê, queridos? Nós vamos entender o seguinte, que há uma série de fatores que ativam, né, essa questão da bastardia. Então nós já vamos ver algo errado aí, né? Que tipo de coisa que nós vemos que já é uma quebra de aliança ali, né? Primeiro, com a aliança com o Senhor, né? Porque nós temos ali um princípio de fornicação. Por que eu falo que é na concepção e não no nascimento? Que a pessoa pode ir lá, né, terem um relacionamento sexual e depois resolver com casamento, né? E aí tá tudo certo. Acontece, né? Na cabeça da pessoa. Acontece de vez em quando no meio evangélico. De vez em quando. Então, eu casei, tá resolvido. Nós estamos agora resolvidos. Mas não, irmãos, tem lá um princípio de fornicação. Isso trouxe... Isso aqui é muito sério, principalmente quando nós entramos dentro do entendimento da cura emocional e da libertação. Por quê? Imagina o seguinte, se na vida de uma outra pessoa, dependendo dos envolvimentos que essa pessoa teve, né? Então você tem ali as questões herdadas e as questões adquiridas, né? E se na vida de uma pessoa, uma determinada entidade está operando e você, né, ou a pessoa, ela tem um relacionamento sexual, ela se torna uma só pessoa, né, uma só carne, e aí aquilo que está agindo na outra pessoa começa a agir na sua vida também. Sim. Entende? Através de uma aliança de alma. Sim, tem aliança de alma e tem uma aliança de sangue. O que movimenta muitas coisas no mundo espiritual, sangue. Por quê? Existem microvasos que são rompidos ali, né? Tanto é que as questões, por exemplo, das doenças sexualmente transmissíveis, elas são através do sangue, não é? Muitas vezes relacionada a essa questão do sangue. Então, há uma questão espiritual e há uma questão natural também, né, ali. Então, aquilo que está operando na vida de uma pessoa, assim como uma chave e uma fechadura, né? Então, começam a se ativar algumas coisas
aquilo que está operando numa pessoa pode estar operando na outra também. Agora imagine, irmão, se um filho é gerado a partir dessa junção, algumas coisas podem começar a trabalhar desde a concepção, durante toda a gestação e se manifestar durante toda a infância dessa criança e lá na frente, nos relacionamentos interpessoais e nas outras relações. Então, irmãos, é uma tragédia do início ao fim. Sabe por quê, o pastor Wesley? A primeira coisa que eu entendo aqui sobre bastardia é que nós gostamos de ouvir aquilo que nos cai bem, aquilo que é bonito. Uhum. Então, nós estamos aqui hoje num bate-papo que vai realmente mexer com o ego de algumas pessoas. E o nosso intuito é isso mesmo, é de mexer em algumas coisas com você, para que você possa entender, tirar aquele lixo que está lá embaixo, escondido, e virar nome. Porque nós precisamos entender uma coisa, que no momento da concepção ali, o que está vendo quando você está tendo uma relação que não está debaixo da bênção do casamento? É um altar de desonra. A primeira coisa que a gente precisa entender, eu não sei se foi num carro, eu não sei se foi numa cama, eu não sei se foi debaixo de uma árvore, eu não sei aonde você estava. Mas o que você precisa entender é que naquele momento, naquele ato sexual, fora da bênção do casamento, você está erguendo um altar de desonra. E todo altar, ele precisa de uma deidade, de uma entidade, não é isso, pastor? Sim. Então, quando Deus, ele nos orienta na sua palavra para que nós nos guardemos, para que a gente venha ter relações sexuais só após o casamento, é porque o Senhor, ele sabe que o casamento, ele blinda a nossa vida sexual. E ali, quando nós obedecemos os princípios da palavra, da Torá, o que está acontecendo? Nós estamos declarando que a divindade que recebe a nossa energia, que recebe a nossa obediência, é o Deus de Israel. Então, quando eu quebro o princípio da palavra de Deus, eu estou erguendo na minha vida, automaticamente, um altar a alguma entidade. E esse altar que está ali sendo erguido na nossa vida através da relação sexual ilícita, naquele momento, ele, já que não é um altar de obediência, é um altar de desonra e de desobediência. E tem uma entidade específica, não é, pastor? Que vem ali e exerce a sua paternidade. Como é que é o nome dessa entidade, pastor? Que reina sobre esses altares de desonra da sexualidade? Vamos lá. Então, existe uma porção de coisas que acontecem ali. Como a nossa irmã Viviane falou, existe essa questão de um altar, e todo altar vai honrar uma deidade, um espírito. Nesses casos, vai envolver o espíritos de imoralidade, espírito de rejeição e orfandade. Então, só daí, irmãos, o bagaço que pode virar a partir daí, os desdobramentos a partir daí, quando não há arrependimento e posicionamento, são enormes. Irmãos, todos nós, um dia, vamos passar por situações de rejeição. Todos. Mas existem coisas que são ativados e fortalecidos a partir dessas portas, a partir desses comportamentos. Nós temos que entender o seguinte, olha só, vamos partir dessa premissa aí do espírito de rejeição e orfandade, porque para mim a chave de muitas prisões aí, a chave do entendimento, para a gente entender e sair de muitas prisões, é entender que tudo começa com o espírito de rejeição e orfandade. Isso desde Adão e Eva. A humanidade, ela tem sido assolada por orfandade. Tudo que o inimigo tem tentado soprar na mente e no coração das pessoas é: Deus é um pai ruim. Deus não te ama.
Deus não se lembrou de você. Entende? Então há uma crise de paternidade já que vem se instaurando, vem se fortalecendo, vem ativando. Você vai ver que todas as culturas eles vão trabalhando muito isso aí. Então, principalmente lá, desde a década de 60, 70 ali, aonde tinha aquela expressão, né, do sexo, drogas e rock and roll, né? Sim. Então, ninguém tinha compromisso com ninguém. E aí surgiu uma onda de filhos bastardos, né? E essa onda de filhos bastardos foi gerando uma cultura. E aquilo que era antes algo, vamos dizer assim, abominável, né? Acabou se tornando relativo. Sim. E depois, impulsionados por uma geração onde ninguém mais quer compromisso com ninguém, tá todo mundo surtado, não tem referência de pai, e nós entendemos, irmãos, que a referência que nós temos dos nossos pais da terra vai, sim, refletir na maneira como nós nos relacionamos com Deus. Com Não é? certeza. Exemplo, olha só, todo órfão, seja ele de pai vivo ou de pai morto, ele vai ter a mentalidade do rejeitado, os pensamentos do rejeitado, os sentimentos de rejeitado, as atitudes do rejeitado e o espírito de rejeição, que vai receber tudo isso. Sim. Sim. Entende? Contrapartida, o espírito de paternidade, se é que eu posso dizer assim, o Espírito Santo que ele testifica no nosso espírito de que nós somos aceitos, de que Deus nos aceitou, que nós somos agora filhos. Também ele vai estabelecer uma mentalidade, vai estabelecer pensamentos, sentimentos, ações que honram ao Senhor. Então sempre, irmãos, sempre, todo espírito, ele vai trazer uma linha de pensamento e as minhas ações vão honrar e aquilo que eu honro prevalece sobre mim. Sim. A unção que você honra é a que você recebe, né? E essa questão é muito séria, porque nós precisamos denunciar mesmo no meio cristão esse espírito de bastardia. Porque, irmãos, isso não é manifestado muitas vezes com um sentimento de revolta ou um sentimento com comportamentos que vão contra os padrões, mas muitas vezes um sentimento também silencioso, um sentimento que te poda o crescimento. O pastor começou falando sobre a mentalidade aqui do bastardo, e nós queremos já explicar uma coisa aqui. O nome em si, quando nós lemos aqui Deuteronômio 23, versículo 2, muita gente pediu para a gente repetir, Deuteronômio 23, versículo 2, ele diz assim, ó, pastor leu, mas eu vou repetir. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. É uma sentença, tá? Pessoas bastardas não entrarão na Assembleia do Senhor, ou seja, não farão parte, nunca conseguirão ter o sentimento de pertencimento, nem ainda a sua 10ª geração. Isso é tão abominável diante dos olhos do Senhor, porque nós estamos desconstruindo aqui, pastor Wellness, texto após terça-feira, essa mentalidade que Deus é só amor. Deus é amor, que tudo Jesus levou na cruz, que Jesus me salvou, uma hipergraça barata, em que nós não assumimos a nossa responsabilidade com o evangelho do dia a dia. E essa aqui é uma sentença. O bastardo, ele não se assentará. E por que ele não se assenta? Por causa disso que o pastor Wesley falou. Que uma pessoa que é concebida nesse altar que nós falamos aqui, de bastardia, automaticamente ele já vai ter esses 5 sintomas. E eu quero agora explicar um pouco do que é a palavra bastardia. O que é a palavra
bastardo? Bastardo é uma palavra que chama manzer, no grego. E ele significa, sabe o quê? Poluído. E Deus é puro. Por isso que os aleijados, aqueles que tinham doença de pele, que tinham deficiência física, eles não podiam entrar na presença de Deus nem nunca se tornarem um sacerdote. E espiritualmente, o bastardo, ele nunca receberá um manto sacerdote. Diante de Deus, ele é automaticamente rejeitado pela sua natureza, pela sua origem. Por quê? Porque Deus não vai olhar aquela criancinha linda, maravilhosa, que nasceu agora, e vai dizer, olha, ele é puro. Não, a palavra do Senhor diz que nós somos cheirar de iniquidade, né, pastor? E que nós já trazemos o mal dentro de nós. Então, é difícil de olhar para um inocente, para um bebezinho, e dizer, meu Deus, mas essa criança tão pura, tão linda, tão ingênua. Mas, na terça-feira passada, nós falamos isso, que Deus não nos vê apenas como um único ser, mas Ele sempre vê uma continuidade. E quando Ele olha para uma pessoa que foi gerada, como disse Davi, em iniquidade fui gerado, não é isso, pastor? O Senhor já olha e fala, esse cara, ele tem alguma coisa para arrumar na vida dele. Ele não te rejeita, não é isso. Mas ele olha para você e diz, você tem que alinhar algumas coisas na sua vida. Né? E o bastardo, pastor, vamos começar um bate-bola aqui sobre os sentimentos do bastardo, né? A mentalidade do bastardo. Quais são as consequências? O que acontece? O que vai se desenrolar, se desenvolver na vida desse bastardo? A primeira coisa é que uma pessoa que nasceu sob o manto da bastardia, que a gente vai chamar de manto, né? É sobre essa identidade aí, ela nunca vai ter um sentimento de pertencimento, né, pastor? Foi o que o pastor falou aí. Essa pessoa, ela não vai conseguir se estabelecer em nenhum ciclo. Não é, pastor? O senhor tem algo para acrescentar aí? Sim, olha só. Quando a pessoa ela está debaixo dessa atmosfera, não é? Quando nós falamos atmosfera, é tudo aquilo que envolve, lembra? A mentalidade do rejeitado, os sentimentos do rejeitado, as atitudes do rejeitado e o espírito de rejeição jogando gasolina ali em cima de tudo isso, fazendo com aquilo que é uma pequena faísca se transforme num grande fogaréu. Ele vai trazer dois tipos de personalidades na vida de uma pessoa, né? Algumas pessoas vão tender mais para uma, outras vão tender mais para outra, né? Então, por exemplo, ela pode ser uma personalidade, né, debaixo dessa atitude, debaixo dessa influência desse espírito e de toda essa atmosfera, ou ela vai se tornar passiva, né? Vai se sentir defensiva, desamparada, né? Aquela pessoa teimosa, cega, deprimida, vulnerável, que se sente solitária, né? Desesperada, ou ela vai se tornar alguém agressiva, né? Rancorosa, insegura, crítica, solitária, com medo, negativa, então sempre na defensiva. Então são algumas características que, né, algumas pessoas vão manifestar quando estão dentro dessa atmosfera. E aí uma série de outras coisas, né? Estou falando de dois extremos, né? Ou ele vai para a letargia, ou ele vai para cima da violência. Certo. Ou não tem uma centralidade. Não tem. Ele está sempre entre na água e no fogo. Né? É aquele, no caso das mulheres, aquela mulher que sempre tem aquela carência, aquela dificuldade de encontrar um parceiro, uma dificuldade de se estabelecer, dizer o que quer, né? Tem uma dificuldade muito grande de aceitação, um vazio na alma. Então, aquela pessoa que sempre fala, nossa, eu sinto um vazio no meu coração, né? E como o pastor falou, e principalmente a característica do bastardo, sabe por quê que eu lembrei aqui, pastor? Ele é um revoltado e ele tem um problema em submissão à autoridade. Sim. Esse espírito você vai identificar muito dentro das igrejas, porque toda pessoa que está debaixo do manto da bastardia, ele vai ter muita dificuldade em se submeter à autoridade. Porque ele sempre quer se provar, não é?
Ele não teve pai e foi criado num ambiente matriarcal da mãe, com muitas privações, né, ali. E o que acontece? Ele tem que se provar. Todo tempo ele quer se provar e ele quer mostrar que ele vale a pena. Na verdade, o bastardo está gritando por socorro, está gritando por atenção, por ajuda, né, pastor? Falei. Então, é isso. Então, tem toda uma engenharia, né? Tem toda uma engrenagem que vai estabelecendo. Por que eu falo, irmãos? Às vezes a gente entende que a bastardia e o espírito de rejeição e orfandade é tão terrível. E a gente vai de uma maneira muito branda. Porque em cima disso, eu falo que a rejeição ela é a matéria-prima para o orgulho. O orgulho ela é o ninho que choca todos os outros tipos de pecado, né? Sim. Então é algo terrível. A primeira coisa que nós vamos ver aí é que a pessoa ela vive, por exemplo, na questão emocional, ela tem uma desconfiguração da identidade, uma passividade moral, irritação e rebeldia. Ela se sente sempre à margem de um grupo, sentimento de inferioridade. Olha só, gente, quando uma pessoa ela cresce com isso depois de um tempo, até dentro da igreja, por exemplo, quando você vai pedir uma pessoa para fazer alguma coisa, vamos de maneira prática aqui. Vamos. Fulano de tal, Eu gosto de prático. pega isso aqui para mim, por favor. Sabe, quando a pessoa está debaixo dessa atmosfera, sabe o que ela vai pensar? Que folgado. Por que ele não vai lá e pega? Fica mandando a gente fazer? Quer me humilhar? Quer me humilhar aqui na frente do povo? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, eu só pedi porque eu não posso agora. Mas, irmãos, aquilo é tão consolidado na mente da pessoa, na personalidade da pessoa, que uma coisa simples, tão pequenininha, se transforma numa explosão. É verdade. Agora pensem, irmãos. Agora a gente pode aplicar isso na equipe de louvor. Ninguém me dá oportunidade. No ministério. Irmãos, deixa eu te falar. Uma pessoa que está debaixo dessa atmosfera não presta para ministério enquanto ela não se arrepender e se posicionar como filho. Deixa eu falar. Se quando nós entramos dentro de uma atmosfera de um trabalho ministerial, né? Debaixo dessa atmosfera de orfandade, o que nós vamos gerar? Nós vamos gerar competição. Olha isso. Nós vamos gerar ferida. Vai ter rebelião. Vai ter divisão. Entende? Porque eu preciso provar que Deus me usa. Fulano de tal vai ver. Deus me usa. Né? Então, é para levantar a placa de um ministério ou para provar alguma coisa. Então, as intenções estão erradas. Então, entende como que é essa situação? Olha só. Como que funciona a construção, a engenharia? Não sei se você quer falar alguma coisinha agora. Pode falar, pastor. Pode ir. Como que funciona essa questão dos cativeiros espirituais e como a pessoa ela fica presa a algumas dinâmicas, né, comportamentais e espirituais. Então vem o espírito de rejeição, que trabalha desde a infância. Como que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar na mente dessa criança desde a infância em primeira pessoa. Meu pai não me ama. Tá vendo? A minha mãe faz tudo para os outros, mas não faz nada para a gente. Aí, irmãos, você tem escola, tem família, tem amigos. Então, geralmente, tem um bullying, tem... os pais não conseguem acompanhar o tempo todo. E, às vezes, os pais, por não saber lidar, acabam fortalecendo essas estruturas dentro da criança. Por falta de... E uma das características que a gente vai ver também, bem mais marcante na vida do bastardo, são as sentenças espirituais.
O que são as sentenças espirituais? Aquilo que foi manifestado enquanto eu gero se revelará enquanto eu cresço. Vou repetir para vocês entenderem. Aquilo que eu manifestei enquanto eu gero se revelará enquanto eu cresço. O que se manifestou? O que agora nem tanto, mas mais 40, 60, 80 anos atrás. Quando uma mulher concebia fora da bênção do matrimônio, do casamento, a primeira característica, esconder. Esconder. Ficou grávida de um homem casado, vou esconder. Eu fiquei grávida antes de me casar, vou esconder dos meus pais. Então, aquilo ali, quando eu já concebi uma vida, inconscientemente eu já estou decretando sobre ela uma sentença. E que sentença seria essa? Do oculto, de ficar escondido. Eu coloco um manto, escute isso, eu vou colocar um manto invisível naquela criança. E isso se manifestará durante a vida adulta. Sabe aquela pessoa que entra e sai da igreja? Sabe aquela pessoa que trabalha e ninguém honra? Sabe aquela pessoa que está por perto, ela cuida de todo mundo, ela é zelosa, mas ninguém dá atenção para aquela pessoa? Sabe aquela pessoa que faz aniversário e ninguém lembra? Por quê? Porque o que se manifestou durante a concepção e durante a gestação, que era esse manto do esconder, ele vai crescer. Aí, qual a característica que se envolve? A pessoa é tímida ao excesso. Aí vai entrar naquele ponto que o pastor falou. Ou é fogo ou é água, né? Ou ela fala demais porque ela quer se provar e ela quer dizer, olha, eu tenho uma voz, eu tenho um valor. Ou ela se cala. Ela tem dificuldade de falar o que ela quer. Ela tem dificuldade de dizer não. Ela se torna um ser humano para ser abusado de todas as maneiras. E isso, gente, é muito sério. A pessoa, ela não consegue se estabelecer. Não é, pastor? Se você quer colocar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Ela sempre vai ter esse senso de não pertencimento. Então tá todo mundo ali buscando o Senhor, tá todo mundo ali, né, dentro de uma atmosfera de adoração, mas ela, cara, não tô sentindo nada. Isso. Gente, eu tô seco. Ela não consegue pertencer. Ela fica, vamos dizer assim, imune ao amor, né? Ela não consegue sentir que as pessoas amam ela. Não consegue. Ela não consegue receber. Então, o tempo todo, você vai desde a infância, por exemplo, ali quando criança, ela não consegue absorver, porque ela está debaixo de uma atmosfera espiritual pesada, né? Desde a infância ali recebendo, ela não consegue absorver as coisas da aula, né? Aí os colegas vão começar a chamar de burro, ou ela vai se achar que é burra. Ela não é burra, ela só está debaixo de uma opressão maligna. Eclesiastes capítulo 7 fala que a opressão faz endoidecer até o sábio. Olha isso, gente. Entende? Então, debaixo daquela opressão, ela não consegue absorver conhecimento, ela vai se sentir rejeitada, ela vai se sentir inadequada, ela vai se sentir burra. E isso ela vai levar para a vida adulta. Ela não vai conseguir concluir nada. Ela vai falar, já que eu sou burra e não consigo passar nas coisas, eu vou continuar para quê? Deixa eu me condicionar a essa situação aqui. Então eu não consigo empreender, eu não consigo ministrar, eu não consigo passar falar. no concurso, arrumar um emprego. Nada. Nada. Porque desde cedo, ela vai apresentar um trabalho, como se diz, trazem um nível de chacota ali e aquilo marca a pessoa. Já estabelece ali uma barreira de medo, né? De ser rejeitado ou de falhar. Então, na próxima, ela já não vai, porque ela fala, não é para mim. Dificuldade de honrar contratos. Sim. A pessoa ela não consegue honrar com a sua palavra.
sim, Ela tem até uma boa intenção, ela vai lá e fala assim, poxa, eu vou pedir minha tia para financiar um carro para mim, porque eu vou trabalhar de Uber, e eu vou agora, a minha vida vai romper. Ele faz planos, ele consegue fazer todos os planos, sim. mas aí a tia vai lá, tira o carro e paga as prestações, ele não paga mais. E ele não consegue honrar, e ele começa, tudo que começa ele não termina. É uma característica do bastardo também. Ele começou a faculdade de engenharia, depois ele viu que não queria, ele vai para medicina, depois de medicina ele não quer, agora ele quer abrir um hot dog. Então ele está sempre oscilando, ele não consegue começar e terminar, porque a emoção desse bastardo, porque quem é o pai do bastardo? Existe uma entidade chamada Moloque, não é isso, pastor? Sim. O Moloque, ele é o pai dos órfãos e que bota a paternidade sobre o bastardo. Teve uma irmã que colocou aqui um comentário e ela disse assim, tem alguém na Bíblia, né, algum personagem? E nós temos dois personagens que eu sei, talvez o pastor até saiba mais, que está lá em Juízes 8, que vai falar sobre a história dos filhos de Gideão, que foram também, né? A Bíblia Sagrada registra a história de dois homens que são considerados bastardos. Nós vamos falar um pouco sobre eles aqui agora. Os filhos de seus pais com outras mulheres, com prostitutas. Ou seja, de relacionamento extraconjugais. E um deles era o filho de Gideão, com uma prostituta de Siquém. E sua concubina, que estava em Siquém, que lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Isso lá em Juízes 8:31. Né? E sabe o que aconteceu, pastor? Esse homem, depois da morte do seu pai, estou lendo aqui, sabendo que não teria sorte nem herança, porque o bastardo não tem herança. O bastardo, ele não tem a mentalidade de um homem livre. Ele não consegue entender assim, eu sou capaz. O bastardo, ele fala, eu preciso sempre de alguém, eu preciso sempre de alguém, eu preciso sempre de alguém, eu preciso da minha mãe, eu preciso da minha tia, eu preciso do pastor, e apega o pastor, e suga o pastor, e é um ciúme tremendo. Se o pastor arruma outra ovelha, meu Deus, o pastor não me ama mais, o pastor não me quer mais, o pastor me rejeitou, o pastor, aquela guerra, né, pastor conhece. Esse é um. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre, né? E esse cara, esse filho de Gideão, sabe o que ele fez? Ele sabendo que ele não teria sorte, irmão. Ele sabendo que ele não tinha direito à herança. É muito forte isso. Ele de seus irmãos, ele se ajuntou com outros parentes e ele matou 70 filhos. Que espírito era esse que usou esse menino, gente? É o espírito do Senhor? Não. É o espírito do vingador, porque todo bastardo também tem uma sede de vingança. Fala aí, pastor, de Jefité para nós. Conta a história agora de Jefité. Jefité. Oh, rapaz, Jefité. Então ele era um valente e valoroso. Era um homem com muitas habilidades. Mas era órfão. Então, bastardo. Então era filho de uma prostituta, né? E eles não conseguiam morar dentro do mesmo lugar, conviver com as pessoas. Então tinha um preconceito social violento. Então qualquer coisa que ele pudesse fazer que trouxesse algum prestígio social e reconhecimento, ele faria. E olha isso. é uma coisa terrível, porque ele vai viver por conta de aceitação, por conta de elogio, para trazer esse nível de importância para ele. Ele não consegue se enxergar como filho. E ele sempre... O que diz Jefité lá? Tem um texto, Juízes 11, né? Juízes 11? Juízes 11. Verso 1. Vai falar a história de Jefté e tem uma frase que eu acho muito interessante lá, que fala assim, e ele
largou a casa porque o bastardo ele não consegue viver num ambiente familiar. Não. Ele briga com o irmão, ele briga com a irmã, ele briga com a tia, ele briga com a avó. Ele sempre é o patinho feio. O bastardo ele sempre é a ovelha negra, É. ninguém me ama, ninguém me quer, os loucos do bastardo, né? Então, o que acontece? A Bíblia vai dizer que Jefité, ele se juntou aos homens levianos. Sim. Aí aqui, queridos, é muito sério. Porque no mundo físico, no nosso, aqui no plano, nosso terrestre, os opostos se atraem. Mas no mundo espiritual, os idênticos se atraem. Então, aí vai entrar uma coisa chamada as amizades erradas. Exatamente. Aí nós vamos entrar agora em outra palavra aí, pastor. Não. Nas amizades erradas. Porque um bastardo, ele vai achar o outro bastardo. Aí é um que gosta de juntar a fome com a vontade de comer. É um que é rejeitar com o que foi abandonado. É um que Um abismo a pessoa, um abismo chama. Você já viu aquela pessoa que a mãe fala assim: meu Deus, esse menino só arruma amizade errada. Essa menina só arruma gente pior do que ela. Só arruma namorado pior do que ela. Vê se tem alguém aí na live que se identifica. Será que travou? Famoso Diz que travou curva de rio. Curva de rio, isso. Gente, travou? Não travou para mim, não. Vê se travou aí para alguém. Vê aí, pastor. Então, manda bronca nisso aí, pastor. Fala aí sobre essa questão da identidade, que a gente atrai, né? Aquilo que a gente carrega. Sim, porque aí você vai se condicionando, lembra? A mentalidade, os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos. Irmãos, altares. O que são altares? São comportamentos que honram uma entidade. E aquilo que você honra prevalece sobre você. Uau! Entende? Então, se eu estou debaixo da atmosfera do espírito de adoção, o Espírito Santo, confirmando no meu coração que eu sou filho de Deus, eu vou começar a trabalhar uma mentalidade de filho. Não, eu não aceito isso. Então, eu vou ter pensamentos alinhados com a palavra. Isso vai me gerar um sentimento de pertencimento, vamos dizer assim, né? E aí eu vou ter atitudes que vão selar esse meu pensamento, esse meu sentimento. E eu vou honrar o Senhor. E honrando o Senhor, ele prevalece sobre a minha vida. Literalmente, irmãos, quando nós falamos em Efésios capítulo 4, versículo 27, a palavra fala lá, não deis lugar ao diabo, não é? Não é isso que está lá? Quando nós vamos ver lá no original o que significa a palavra lugar, vem da palavra topos. O que é topos? Lembra daquela profissão chamada topógrafo? O que ele mede? Ele mede terra, ele mede ambientes, né? Medidas. Então, é um lugar físico mesmo, uma regionalidade. Então, a palavra ali fala, não deis lugar ao diabo. Então, uma pessoa pode dar lugar ao diabo quando ela começa a fluir dentro dessa dinâmica. E aí é como se fosse literalmente um lugar que foi devastado e invadido. Olha. E aquela área começa a ser comprometida, ela começa a ser cauterizada, e aquela pessoa ela começa a tomar a forma. Né? Então, quanto mais eu honro, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me alinho, é um processo de... É como se fosse simbiose. Não sei se vocês já viram naqueles filmes um bicho lá chamado Venom. Sim. Já viu o Venom? Ele vai tomando a forma assim e ele vai se tornando um só com aquela pessoa. E ele toma aquela forma, né? E começa a agir conforme aquela personalidade. Irmãos, nós temos que entender o seguinte.
O espírito de rejeição, ele vai nos levar para diversas dinâmicas. Novo Testamento, 4 evangelhos, fala da vida de Jesus. As cartas fala da vida de Jesus na vida da igreja. Apocalipse vai falar da vida de Cristo, na colheita dessa vida de Cristo na vida da igreja. Nós temos que entender que todas as vezes que nós fluímos e nos aliançamos, nós nos tornamos parecidos com aquilo. E eu entendo, irmãos, esse é o meu pensamento wesleyano, wesleyense, né? Que o fim será o mesmo para aqueles que se tornam um só com o inimigo. Então, por isso, irmãos, nós não podemos aceitar na nossa vida o espírito de rejeição que vai fomentar uma ferida emocional, que vai fomentar um orgulho, que isso vai gerar gatilhos de defesa. Depois isso vai gerar vícios de comportamento que vão honrar uma deidade, um espírito maligno ou o espírito de Deus, né? E aí, se for um espírito maligno, né? Se for a vontade do inimigo e não a de Deus, isso vai gerar pecado. O que é pecado? Pecado é um pênalti. Eu queria acertar, mas acabei chutando fora, não é? Rebelião já não é mais um acidente, já é um encontro marcado. Então, como eu me condicionei aquilo, eu começo a fluir naquilo, então já é rebelião, já é transgressão. A transgressão, se ela não for tratada, se não houver arrependimento, se não houver uma techuvá, que é literalmente eu voltar, dar meia volta e voltar para Deus. Eu estava agora 100 por hora, numa direção completamente diferente, agora eu dou meia volta e começo a caminhar no lugar certo. Né? Se eu não fizer isso, isso vai se converter numa iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade, ela é o encardido. É a compulsividade, né? É a rebelião compulsiva. Eu sei que é errado, mas eu continuo fazendo. Então, isso vai gerando o quê? Tijolos de iniquidade. Vou dizer assim, em sentido figurado, né? Isso vai construindo a sua casa. Sim. E isso vai se tornando, vai trazendo, vai formando castelos ou fortalezas de iniquidade. E aí, no final, haverá juízo. Né? Então, paralisia, doença, ciclos de derrota ou morte. Em todas as áreas da vida. Até morte física. Em todas as áreas. Pastor, isso é tão sério que, trazendo agora, tirando, né, da vida secular e focando agora dentro da igreja, o que mais nós vemos dentro da igreja, eu quero ser bem otimista aqui, para dizer que não a maioria, mas a minoria, né, dentro dos crentes, daqueles que se dizem evangélicos, cristãos, eles estão ainda atuando sobre esse manto da bastardia, sabe? Se relacionando, trazendo para Deus. Eu vi que no início uma moça colocou assim, mas quando eu aceito Jesus, isso tudo não fica para trás? Quando eu declaro que Deus é Pai, isso tudo não fica para trás? Queridos, não tem como. Isso aí é uma ideia de hipergraça, porque aquilo que o homem ceifar, isso certamente colherá. Então, nós não podemos pegar pecar no atacado e trazer a resolução para o varejo. Eu era assim e eu entendo assim, agora eu fui para Jesus, Jesus pegou na cruz todas as minhas maldições, eu estou livre. Querido, se é assim, por que então que a sua vida não muda? É uma pergunta que a gente tem que ser inteligente, né? Por que eu estou na igreja? Por que eu sigo o Senhor? Por que eu dou dízimo? Por que eu dou oferta? E por que meus filhos não estão com uma vida próspera? Por que meu marido ainda está preso nesses cativeiros? Por que ninguém é liberto? É uma questão de inteligência, de uma fé racional, não de uma fé fantasiosa. Mas nós olharmos para fazer questionamentos inteligentes sobre aquilo que nós estamos vivendo. Sabe o que eu entendo, pastor? Nós passamos por experiências, Deus nos permite passar por alguns vales para que nós possamos ajudar outras pessoas a sair e não passarem por eles. Né? O que eu quero
testemunhar aqui agora é daquilo que eu vivi, né? De experiências pessoais, de pessoas que estavam com a vida totalmente travada, não arrumava emprego, não tinha sorte na vida sentimental, vivia uma vida de derrota, uma pessoa com depressão. Não estou falando que toda pessoa que tem isso, ela está condicionada a essa situação, mas eu estou falando de uma pessoa que estava neste lugar. E aí, pastor, o Senhor, através de uma oração, nos revelou que o espírito que estava atuando, que prendia a vida daquela pessoa, era um espírito de bastardia. E ali nós oramos e arrancamos, renunciamos essa pessoa, tiramos ela dessa atmosfera, desse útero, né, da ilegalidade. E, queridos, pasmem você, dentro de meses, não foi anos, não, dentro de meses, a vida daquela pessoa começou a atmosfera das conquistas. A pessoa que não conseguiu um emprego, de repente o currículo chamou. E não chamou um, não. Chamou 2, 3, 4, começou a chamar. A pessoa que estava no meio de um povo que não valorizava, de repente ela entrou em outra atmosfera e todo mundo, nossa, você é muito inteligente, você não precisa trabalhar nesse lugar, nós vamos te dar uma oportunidade, você vai ficar nesse lugar de atendente, nós estamos precisando de uma gerente, não, você tem potencial, você vai conseguir. E hoje essa pessoa está totalmente estabelecida. Então, nós estamos aqui fazendo essa live para que você entenda que existe sim, como disse o pastor, sentenças espirituais que nos paralisam. Embora servimos ao Senhor, estamos aliançados com Ele, amamos ao Senhor, porque essa pessoa amava o Senhor, amava tanto que era dizimista, ofertante, e a vida dela não rompia. Não rompia, pastor. O senhor conhece mais um caso assim? Sim, olha só. Essa foi uma experiência, né? Algo que, de vez em quando nós vamos ministrar algumas pessoas, profeticamente, é como se a gente visse nas vestes da pessoa, né? Espiritualmente falando, algumas etiquetas, alguns rótulos espirituais, tipo assim, me engana. Olha isso. Me rejeita, Então, aonde ela vai, é como se espiritualmente fizesse uma leitura daquilo e é como se um véu estivesse sobre a pessoa. Ainda que ela pagasse um preço, vamos dizer assim, em oração, em busca, em jejum, as bênçãos até saíam do lugar de origem, né? Isso, ele clamou, pediu, mas espiritualmente é como se ela tivesse invisível. Ela vem, não consegue encontrar, volta para trás. Ou então fica ali, né? Pairando até que essa pessoa ela se posicione, ela renuncie àquelas estruturas e aquilo sai dela. Irmãos, eu falo por mim mesmo, porque eu tive uma experiência dessa. Aonde eu ia, eu era enganado, levava prejuízo, trabalhava. Olha, pessoas tinham que fazer um acerto comigo, né? Eu recebia sempre um valor menor. Meu Deus. Ou me faziam uma proposta de aumento de salário, trabalhava, sempre fui muito dedicado, né, a aprender e aplicar muitas coisas. E trabalhando na área de tecnologia, então na área de programação, na área de TI, né, essas áreas de TI. Mas sempre tinha isso. Um dia eu falei, Deus, eu não aceito mais isso. Senhor, e comecei a levantar altares mesmo, de oração, ofertas específicas, quebrando esses altares. Muitas coisas foram destravadas. E aí o que nós fazemos? Ensinamos as pessoas. Olha, gente, há uma implicação espiritual. Há uma implicação espiritual, sim. E é isso, essa é a minha experiência. E se você quiser fazer também é aplicável, porque é bíblico. Sim. Tudo que eu preciso fazer. Olha só, irmãos. A bastardia, ela é um
uma situação que acompanha uma pessoa até 10 gerações. Quem te garante que lá atrás, principalmente, irmão, olha, presta atenção nisso aqui. Muitos casos, já vi muitos casos de pessoas que vieram de uma linhagem de pessoas que eram indígenas, mulheres que foram pegas no laço. Entende? Sim, isso é normal a gente ver nas ministrações. Normal. Então, isso não faz muito tempo. Quantas gerações tem, né? Uma, duas. Então, uma coisa que acompanha 10 gerações. Então, existem coisas aí, ó, trazendo um entendimento que uma geração, vamos dizer, alguns falam que é 50 anos, outros falam que é 80 anos, outros falam que é 40 anos, mas vamos pegar que é 40 anos, né? Se não houve ninguém que se arrependeu, se posicionou, se colocou ali, né, em oração, algo que estava é 40 vezes 4 dá quanto? 160, é isso? Ixi, cadê os matemáticos? É isso mesmo. Então, aquilo que aconteceu há 160 anos atrás podem estar perseguindo uma geração durante 160 anos. Entende? Agora, 10 gerações. Não dá conta aí. Vai dar muito ainda para ser muito cortado. Enquanto não houver um corajoso, uma corajosa, com entendimento, que se coloca diante do Senhor, Deus, conforme Daniel, eu falo que é o, como se diz, a regra dos 9, né? Daniel 9, Esdras 9 e Neemias 9. Fala dessa regra dos 9. Onde ele vai falar essas expressões de homens de Deus que pediram perdão, apresentaram uma medida de arrependimento por eles e pelos seus antepassados, pelos seus familiares. Até que houve uma mudança de cativeiro, né? Por isso que nós olhamos para a palavra de Deus, e a palavra do Senhor vai dizer renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente é pensar, é raciocinar, é colocar massa cinzenta, gastar massa cinzenta pensando. Sabe, nós precisamos parar de ter uma fé emocional. Eu estou sentindo, não. E nós precisamos ter uma fé racional, uma fé prática. Sim. Aprender a questionar as coisas, aprender a questionar não a Deus, mas a questionar o seu estilo de vida. Por que muitas coisas não rompem, por que muitas coisas não acontecem. E quando nós fazemos isso, Deus tem prazer de nos revelar. Sabe, aquilo que está, como disse o pastor Wesley aqui, ele disse que tem essa sensibilidade, né, pastor, de orar e entender esses rótulos. Eu acredito que cada um tem uma manifestação. O meu, eu tenho uma sensibilidade muito grande com o cheiro. E eu descobri outra situação também de bastardia, não só pela questão espiritual, mas também fazendo uma anamnese, fazendo uma análise da história da pessoa. Porque hoje em dia a pessoa fala assim, vamos fazer libertação, batalha espiritual, tal. E ora, e sobe monte, desce monte, faz campanha. Queridos, essa é uma estratégia bacana, mas nós também precisamos usar o conhecimento e a história, ela se conta, ela se revela. Ela não oculta, ela se revela. Você senta com a pessoa, começa a conversar com ela e vai vendo, na verdade, as tragédias que vão ser recorrentes na vida dela, você vai identificando. E essa bastardia é algo muito sutil. Ela se confunde muito também com outras sentenças espirituais. Mas aqui nós mais alinhamos nisso essa questão da invisibilidade, de não ter a aceitação, de não conseguir romper, de não conseguir avançar nas coisas. E a nossa própria história. Eu mesmo eu era bastarda. Minha mãe me teve fora do casamento. E isso se seguiu também. A minha primeira filha, né, também foi fora da mesa do casamento.
E aí você vai vendo que isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E a Shirley até colocou ali Moloque. Moloque é uma entidade que ela é atraída por aquilo que se gera no altar da desonra. Moloque é uma entidade que ela vem para a nossa vida para nos saquear. Você já viu aquela figura das pessoas que abusam dos órfãos? Tem um monte de morador de rua, um monte de criança ali órfão, e tem aquele que ainda explora aquelas crianças, que põe elas para pedir esmola, que bate, que obriga ela a fazer as coisas, e aquela esmolinha que ela consegue, ela tem que trazer e entregar para aquele malfeitor ali, para aquela pessoa. Moloque é aquele. Ele, além de escravizar o órfão, ele ainda rouba a semente. Ele ainda rouba. Tudo que você produz ainda é saqueado por essa entidade. É uma entidade terrível e ela precisa ser renunciada. Eu aprendi isso em tantos seminários que nós fizemos, né, pastor Luiz? Naquele lá, aprendendo com o apóstolo Hélio, com o apóstolo José, sempre ensinando com muita destreza, com muita sabedoria, que Moloque, ele precisa ser renunciado. Nós temos que renunciar a essa paternidade maligna que vem sobre nós. O que nós aprendemos também é que no reino espiritual não existe ninguém neutro. Não. Ou você está debaixo, que o pastor leu aí em Hebreus, né? Acho que foi, depois você me fala de novo, pastor, a referência bíblica, o pessoal pediu para a gente anotar aqui na live. Hebreus 12:8. Hebreus 12:8. Tá fácil aí, pastor? Sim. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Filhos ilegítimos. Então, ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos, como diz o próprio Jesus, filhos do diabo. Porque a mentira é o altar também, aonde nós somos gerados. Porque quem foi gerado no adultério, quem foi gerado na fornicação, foi gerado no altar da mentira. Porque ninguém sai adulterando contando a verdade. Não, hoje você fica aí, vou me deitar para secretário e daqui a pouco eu volto. Não. Geralmente foi debaixo do altar da mentira. Ó, você fica aí, não, hoje eu vou trabalhar até mais tarde e tem um compromisso, então foi estabelecido o altar da mentira. Então, aquele que nasce. Olha, essa revelação foi agora, viu, pastor? Essa revelação foi agora, forte para nós. Porque a mentira, ela tem consolidado muitos altares, tem sido a terra onde se lançam os altares. E muitas vezes nós derrubamos os altares, mas não tiramos os fundamentos raízes, né? E o que a palavra do Senhor? Vós tens o pai mentiroso, Satanás. Satanás é o pai de você, aquele que mente. Então, aquele que foi gerado também no altar da mentira, ele é também constituído como filho de Satanás. Então, nós precisamos buscar em Deus hoje essa libertação. Buscar em Deus essa libertação para nós, né? Que nós vamos denunciar agora. Pastor Wesley, e como sair disso? Como sair dessa bastardia? Como ser livre desse manto aí? Vamos lá. Primeira coisa, temos que entender que houve um caminho, houve uma formatação, houve um alinhamento com todas essas estruturas, né? Ao longo do processo, até você chegar onde você está, houve muitas feridas, houve muitas situações, talvez lá desde a concepção até o dia de hoje. Exemplo, vamos supor que os pais eram muito novos, conceberam em fornicação e consideraram fazer um aborto, né? E aí conversaram, não conversaram, ou é os pais, ou é o tio, alguém que não queria que essa gravidez fosse para frente, que queria fazer. A mãe chegou a considerar isso. É suficiente para fragmentar a alma dessa pessoa e ela já ser ferida ali na hora. Aí quando ela cresce um pouquinho mais para frente, quando ela tinha lá 10, 11 anos, né? Começou a dar aquela apaixonite aguda de adolescente, né? Sim. E aí aquela menininha
escolheu o melhor amigo dele, e não ele, para conversar. Então ele se sentiu traído. Então já tinha lá a ferida da rejeição. E aí, depois, mais para frente, quando ele tinha lá 21 anos, aconteceu a mesma coisa. Eles estavam relacionando, de repente a menina fala, cara, não é isso que eu quero, cada um segue a sua vida, tudo bem. Irmãos, é uma questão normal, não se identificou, o menino vai seguir a vida dele, mas para ele já tinha ferida lá do ventre, já tinha ferida lá da menininha, já tinha lá, agora é essa ferida, você entende como a coisa vai ganhando uma proporção maior? Então, a chave, e às vezes isso aconteceu com o pai também, que abandonou. Então, a criança ela não tem defesa, e ela vai falar, por que que meu pai abandonou? A culpa é minha. O que eu fiz de tão errado que ele não quis ficar comigo? Sim, são os questionamentos. Né? Então, acaba traindo tudo aquilo ali. E aí vai gerando medo, culpa, insegurança. E essa pessoa ela vai se tornando uma pessoa amarga, né? Então, o sentimento de segregação, rebeldia, rejeição, mentira, imoralidade, inconstância, esterilidade, orfandade, vergonha, solidão, carência, inveja, preguiça, orgulho, baixa autoestima, morte física e espiritual, um vazio que ninguém consegue explicar, um sentimento de insatisfação, tem tudo, né? Porque conquistou na força do ódio, né? Na força do ódio, isso mesmo. A força do ódio foi, vou provar para essas pessoas que eu dou conta de viver minha vida, de tocar minha vida sozinho, né? Geralmente... E bastardos geram bastardos, hein? Bastardos. Geram bastardos. Pode não gerar. Vezes, irmão, nós vamos ser feridos porque nossos pais também não receberam. Sim. Nós nos tornamos cobradores, né? Então a gente vai colocar culpa, a gente vai transferir culpa, né? Não vai sentir o amor que é dado, porque talvez outra pessoa, seus pais não tinham condições de lidar com tudo aquilo emocionalmente, espiritualmente, eles não tinham o Senhor, né? Então, o que eu não tenho, eu vou transferir o quê? Então, a primeira chave para poder sair de dentro dessa atmosfera é você ver, fazer um mapeamento de todas essas áreas, desde o ventre. Olha isso, gente. A primeira coisa, fazer um mapeamento. Desde o ventre. E liberar perdão. Perdão é a chave. Para de ser um cobrador. Primeira coisa, deixar de ser um cobrador. E você dizer assim, olha, eu libero meu pai, eu libero minha mãe, eu libero a minha tia, eu libero a minha avó, eu me libero. Eu quero dizer que eles não me devem mais nada. E sempre quando essa vozinha vir, você vai declarar, eu já perdoei. Eles não me devem mais nada. Toca a vida. Vai romper. Então, primeira coisa, perdão. A segunda coisa é se divorciar do espírito de bastardia, de rejeição, de orfandade, de rebelião, de vaidade. Entende? É uma coisa só. Terceira coisa, vai ter que trabalhar a mentalidade. Então, bombardear a sua mente com a palavra. Uau! Coloca lá na internet lá, versículos sobre a paternidade de Deus. Versículos sobre identidade. E vai começar a declarar, bombardear a sua mente. Irmãos, Satanás trabalha 24 horas por dia para te condicionar a pensar desse jeito. E geralmente em primeira pessoa. Ninguém gosta de você, tá vendo? Não te dá uma oportunidade, tá vendo? Olha lá, tava na cara, o pastor parece que não enxerga a gente, né? E aí você vai colecionando feridas. Mentalidade transformada. Mentalidade, vai ter que trocar a mentalidade de órfão pela mentalidade de filho. Pastor Wesley, só dando um adendo aqui, marca aí onde você parou, você rapidinho.
Essa Sim. questão que o pastor está falando aqui, gente, de bombardear a sua mente com a palavra de Deus, isso é muito poderoso. Eu acho que todos aqui sabem do meu processo, né, que eu passei com meu filho, que teve leucemia muito novinho, e esse foi um processo muito doloroso, muito longo, e a gente vai fragmentando mesmo, a gente vai ficando doente, né? A luta, o excesso de luta do tempo, a gente vai, não tem como você dizer, não, eu tô bem, eu tô bem, não tem, você vai realmente sendo, o passar dos anos dentro de uma fornalha te faz viver com cheiro de fogo. Sim. E eu cheguei a um tempo que eu falei, Deus, eu preciso de cura, eu preciso de cura, eu preciso de cura. Eu já fazia terapia, já estava na casa da paternidade de Joseli, e ali fui aprendendo, fui sendo ministrada, mas um dia o Espírito Santo falou assim para mim, faça uma lista de 20 versículos que falam de cura. Escute isso. 20 versículos que falam de cura. E eu tenho essa lista até hoje, eu fiz com um monte de versículos falando sobre cura, e o Senhor falou assim para mim, de 2 em 2 horas você declara. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou parar de 2 em 2 horas para declarar sobre a minha vida, né, a palavra e tudo, porque a gente tem uma vida, uma rotina. E aí o Senhor disse assim, você vai gravar um áudio todos os dias de manhã, você vai mandar um áudio para você mesmo, narrando, declarando esses 20 versículos e ministrando sobre a sua própria alma. Olha isso. Eu ministrei para mim mesma, pastor. Eu ministrei para minha alma. E eu falava, alma, assim diz o Senhor para ti. Fui declarando. E botei um despertador no celular. De 2 em 2 horas eu ouvi o áudio. Ouvi o áudio. E, queridos, isso mudou a minha história. Isso foi uma ferramenta poderosa de cura. Bombardeei a minha alma de cura. Então, a mentalidade, queridos, a cura, ela vem na velocidade do seu comprometimento. Quanto mais você está comprometido a sair dessa atmosfera, meu pai, eu sou filho de um abuso, eu sou filho do adultério, eu sou filho de uma fornicação, hoje Deus te trouxe aqui e te trouxe revelação disso tudo. Mas o Senhor também está te dando hoje estratégias. Hoje Deus está te dando ferramentas, usando a minha vida, usando a vida do pastor Wesley aqui, para liberar você desse lugar. E essa pode ser uma estratégia, né, pastor Wesley? Você pegar aí, faça uma lista, talvez você não queira fazer de 20, de 50. Tem gente com mais fé do que eu aqui, né? Talvez não tenha 50, mas vai fazer de 5, vai fazer de 10. E coloque, de hora em hora a gente não está ouvindo áudio, não está vendo besteira no Instagram, vai ouvir como uma medicação. E vai falar, eu vou me encher das verdades de Deus. E eu tenho certeza que você vai voltar aqui dando testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Pode continuar aí, pastor. É isso. Isso é muito importante. Olha, até pouco tempo atrás, essa questão de meditar na palavra, para mim, era meio coisado, né? Vamos dizer assim. Por quê? Deus, como é que é essa meditação? Meditar na palavra de dia e de noite. Será que eu vou ficar decorando versículo? Não. Sabe o que eu entendi, irmãos? Eu entendi que a meditação ativa, porque a meditação passiva, ela é demoníaca, né? Você ficar lá, né? Escutar música na frequência de não sei o que para acalmar. Não, gente, isso aí é misericórdia. Agora, a meditação ativa é a meditação na palavra e a meditação é pregar para você. Uau, muito boa. Então, quando eu falo essa questão de bombardear a palavra, olha, com a palavra, exemplo, a primeira barreira, a primeira coisa que tem impedido as pessoas de avançar hoje, e principalmente é uma das principais condições, desdobramentos da ação do espírito de bastardia e orfandade, é uma coisa chamada medo. O espírito de escravidão lá de Romanos 8, capítulo 8, versículo 15, se eu não me engano, né?
Deus não nos deu o espírito de escravidão para estarmos outra vez atemorizados. E aí, irmãos, olha só, nós começamos a ter uma ideia de fazer uma meditação ativa, muitas vezes lá colocando no caderno. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Sim. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada, de uma mente saudável, de uma mente centrada. 40 vezes escrevendo e 40 vezes declarando todos os dias, bombardeando ali. Porque, irmãos, se você não bombardear, se você não manter a sua mente ativa na palavra do Senhor, Satanás vai começar a plantar as sementes dele. Entende? Então, a meditação ativa, ela vai te fazer pregar para você. Tá vendo, Wesley? Olha, cara, até quando você vai se deixar ser paralisado pelo medo? Wesley, você já viu o tanto que o medo tá te parando? O tanto que você se tornou uma pessoa covarde? Muito boa, pastor Wesley. O tanto que você... Sabe, irmão, você vai ministrando a sua alma. Você vai dando comandos para ela. Eu falei, não, rapaz, toma vergonha na sua cara. Que é isso? Não. Você já é crente? Né? Que é isso? Né? Vamos parar de lamber essa ferida aí. Vamos parar de fazer isso. Me ora, rapaz, pelo amor de Deus. Isso mesmo. Né? E aí, começar a confrontar a sua alma. Sim. É uma chave poderosa, irmãos. Então, primeira coisa, perdão. Segunda coisa, mentalidade. Terceira coisa, meditação ativa da palavra. E posicionamento prático. Não adianta eu ler muitos livros, muitos versículos, se aquilo não se tornar uma prática. Aleluia. Uma prática. E outra coisa, irmãos, eu não posso ficar caindo mais na mesma coisa, não. Porque isso prova que eu não aprendi. Isso prova que eu estou repetindo nas mesmas coisas. Não é? E outra coisa, pastor, nós temos que entender que as coisas simples, às vezes a gente quer uma receita mirabolante. Às vezes a gente fala assim, para me sair do espírito de bastardia, eu vou ter que dar 3 pulos de trás da capela, vou ter que tomar um banho de cachoeira, vou ter que ir em Jerusalém, voltar, vou ter que comprar pedra de sardônio, vou ter que me ungir com óleo, vou ter que pegar uma camisa agora do meu pai, vestir. Gente, isso não existe. Isso não existe. As coisas são simples. Sim. É você ter um entendimento. Meu Deus, a minha vida está desse jeito. Isso que esses pastores pregaram aqui nessa tarde é a minha vida. Meu Deus, como eu nunca percebi. Senhor, eu estou debaixo desse negócio de bastardia. Senhor, eu quero que o Senhor me tire desse lugar agora. Eu preciso sair desse lugar agora. É igual o pastor falou, se posicionar diante da chave que você recebeu. Não adianta nada você ficar aqui, você ter um entendimento, receber uma revelação e não se posicionar com ele. E fazer o quê? Orações. A oração, não de boca para fora. Não ser os filhos da pauta, né, pastor Wes? Que nós aprendemos isso. Tem aí os filhos da pauta. É aquela pessoa que liga pra gente e fala, irmã, tem uma pauta aí para bastardo? Você tem uma pauta para isso? Tem uma pauta para aquilo? Queridos, o que adianta a pauta se você não teve a revelação? Se você está aqui nessa live, nessa terça-feira santa, em plena 15 horas da tarde, é porque Deus quer trazer uma porção de revelação para você. É aquilo que seu coração queimou. Se o seu coração queimou e você entendeu, meu Deus, eu gerei um filho, porque aqui nós vamos entrar agora no finalzinho, na reta final, para encerrar e falar sobre isso. Bastardo tem 2 pessoas. Aquele que foi gerado na bastardia e aquele que gera na bastardia. Né? A bastardia, ela tem 2 pessoas. Aquele que foi gerado e aquele que gera. Eu, por exemplo, eu fui gerada, mas eu também gerei. Então, eu tenho 2 partes. E tem pessoas que só foram geradas e ainda não geraram ou não vão gerar, porque já se casaram. Então, essa pessoa que foi gerada na bastardia, ela precisa se posicionar em Deus e fazer uma oração muito simples. E
vai diante do Senhor e diz, Pai, eu quero sair deste lugar, eu peço perdão, usando os 4 passos que o pastor Wesley deu. Eu libero perdão para meu pai, eu libero perdão para minha mãe, eu libero perdão para eles, e eu peço agora que seja arrancada de sobre mim essa capa, essa vestimenta de orfandade, e que venha sobre mim a paternidade de Cristo, que eu possa agora sentar na mesa, que eu possa agora ter uma nova identidade em Cristo. Não mais como filhos infiéis, como diz Hebreus, né, que nós acabamos de ler aí, Hebreus 12, 8. Mas, Senhor, eu agora sou filho amado, eu confesso a tua palavra. E aí você vai lá para o livro de João para dizer que a todos aqueles que nele creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aleluia. E você vai entrar nessa dimensão. Outra coisa que fala também é a oferta, né, pastor? A oferta, e aqui não se preocupa que eu não vou colocar pix aqui, eu não vou pedir pix, não vou fazer isso, mas você que entendeu e que quer selar essa palavra na sua vida, você precisa levantar uma oferta no altar. Não é, pastor? Quer falar sobre isso? Amém. Então, são memoriais que a gente coloca diante do Senhor, pedindo perdão, né? Deus, eu quero selar esse momento com essa oferta e quero declarar, no nome de Jesus, que as vozes que falam contra a minha vida, nesse momento, sejam silenciadas, né? Uau. Sejam silenciadas. Então, eu levanto um memorial de gratidão ao Senhor, ou de remissão, né? Tem até um material da pastora Maria Tânia Teresa, né? Onde ela fala lá sobre ofertas de remissão. Depois dá uma olhadinha lá no YouTube, só digitar lá, oferta de remissão Tânia Teresa, você acha. Ela explica direitinho como que funciona isso, né? E aí você vai fazer lá na vida do seu pastor, na vida do seu líder, ou de uma pessoa que tem entendimento a respeito disso e selar esse momento, né? Sim. Então é sempre bênção. Tão importante quanto a oferta é o altar onde que se entrega. Então não adianta você pegar também e falar, eu vou fazer uma oferta porque eu quero selar essa palavra na minha vida, quero ficar livre dessa bastardia, e ir lá entregar de qualquer jeito, não. Precisa você receber uma oração específica para isso. Eu vou só lá no gasofilácio lá da minha igreja. Então, não faça isso. Você precisa ir diante de um sacerdote, como disse o pastor, que tem um entendimento, e ele vai mover, porque a oferta tem que ser movida, né? Ela vai ser apresentada no reino espiritual, e ali ela vai se tornar espírito e vai falar nas dimensões espirituais a respeito da minha e da sua vida. Amém? Mais alguma coisa, pastor Wesley? Não, é entender, só trazer esse entendimento fechando, de que a gente precisa entender que tudo que nós fazemos haverá um desdobramento, né? Haverá uma colheita e que o espírito de temor do Senhor seja ativado nas nossas vidas, de revelação e entendimento a respeito do temor do Senhor. Olha só, irmãos, o espírito de rejeição e bastardia, a principal característica dele, ele vai fazer com que as pessoas ajam através do medo e não da fé, né? E já por aí, já é uma característica de pecado, né? Tudo que eu faço sem fé, eu peco, não é? E aí, Apocalipse capítulo 21, verso 8 diz que quanto aos medrosos, aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, ocultistas, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo, que arde perpetuamente no meio do enxofre. Esta é a segunda morte. Para mim, irmãos, todas essas características que foram reveladas aqui, um órfão, alguém que está debaixo da atmosfera de bastardia, ela tem uma tendência a fluir em todas essas coisas. É verdade. Pastor, só respondendo aqui a Renata, que ela falou, e você falou
do que foi gerado, mas não terminamos falando do que gera, é verdade. Nós falamos, né, aqui do que foi, daquele que foi gerado, mas e do que gera. Do que gera muito parecido, a mesma coisa. Ele vai entrar em arrependimento, e essa parte aqui, ela é mais, como é que fala? Mais mais prática. Porque, por exemplo, eu, quando gerei a minha filha na tardia, eu roubei dela o direito de sentar-se à mesa e receber herança. Então, eu não só vou orar pedindo perdão a Deus em primeiro lugar, mas eu também tenho que pedir perdão aos meus filhos e liberar os meus filhos. Então, você vai ter que fazer uma oração também, dizendo, pedindo perdão aos seus filhos por ter gerado eles fora da bênção do casamento, né? E, além disso, ministrar sobre eles, liberando eles para fluir e colocando eles debaixo da bênção do casamento, não é, pastor? Tem que tirar essa pessoa do ambiente da bastardia. Isso é um profético, é uma oração profética. Filho, eu te tiro da atmosfera da bastardia e eu te coloco debaixo da atmosfera de filho, para que você tenha direito à herança, para que você construa legado. Por que pessoas bastardas têm dificuldade em construir patrimônio? Por quê? Você já viu pessoas que se movem debaixo da bastardia, ela não consegue construir patrimônio, ela não compra carro, ela não compra casa, ela não faz aplicação bancária, ela não consegue terminar uma faculdade, ela não constrói nada, ela não deixa legado. Por quê? Porque ela está debaixo da atmosfera da infidelidade, de escravo mesmo. E escravo, queridos, ele não tem a mentalidade de herança, ele tem a mentalidade de sobrevivência. Ele só quer vender hoje para pagar a conta amanhã. Mas ele não quer saber que ele vai deixar para os filhos. E isso, inconsciente, faz com que ele viva uma vida de forma leviana. Uma vida que só quer bebedeira, só quer cachaça, só quer amizade. Não, deixa para amanhã, deixa para amanhã. Uma procrastinação terrível. Então, você tem que tirar seu filho desse lugar e trazer ele para a bênção do casamento. E ali você libera ele, né? Se você, por exemplo, eu estou sentindo aqui nos meus ombros marcar, parceiro. Senti que seu agora. Meu Deus. Até me perdi aqui, pastor. Uau. Você tem que trazer eles para debaixo dessa atmosfera do casamento. Porque a bênção é aonde, irmãos? Aonde que é liberada a bênção? Salmos fala o quê? Que é liberada a bênção. Aonde? Ó, quão bom e consumado é que os irmãos vivam em comunhão. Então, esse bastardo, ele estava fora da comunhão. Lembra de Jefté? Lembra de Gideão? Lembra do filho de Gideão? Eles são criados fora da comunhão. Então, você tem que trazer ele para a mesa, para a comunhão. Colocar ele ali. E ali, o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Por que o bastardo não recebe a bênção? Porque ele está fora da mesa. Ele não se assenta à mesa. E a bênção é impartida para os filhos. Uau! Lembra de Davi? Olha aí, pastor. No final da live, o rema vai acontecendo, hein? Eu vejo muitas correntes. Eu vejo como se muitas pessoas estivessem de cabeça para baixo, amarrados por correntes. E essas correntes eram, elas eram quebradas de cima para baixo. Uau. Essas pessoas eram livres. Eram várias pessoas de cabeça para baixo, amarradas em correntes dentro de um abismo, um lugar muito escuro. Né? Então, essas correntes eram quebradas de cima para baixo e essas pessoas saíam desse ambiente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, olha aí. E o filho, e se a pessoa não é casada e o filho foi gerado em bastardia e a pessoa não é casada? Quer responder essa, pastor? E o filho foi gerado em bastardia e a pessoa não é casada. Não casou até hoje. Então,
aí você precisa se arrepender por identificação, né? Eu entendo isso. Sim, E segue a mesma coisa. A parte que tem revelação precisa fazer a sua parte. O erro do outro não tira a minha parte, né? Então, se apresentar diante do Senhor e fazer a mesma coisa, pedir perdão para a criança e caminhar, entende? isso mesmo. E E falar, Deus, liberando essa criança, né, em embora outra pessoa não entendimento, entenda, embora outra pessoa não reconheça, eu quero apresentar diante do Senhor. Minha filha, meu filho tem pai. Eu coloco diante do Senhor isso. E a minha parte eu quero colocar aqui diante do Senhor, pedindo perdão por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E fazer a sua parte. muito bom, muito bom. E liberando, né? Liberando essa questão aí, pastor, é o que a gente fala muito na prática, né? Por exemplo, quem colocou aí foi Ferreira Regiane Reis, dessa mulher, né? Regiane. O que acontece, Regiane? Você, como mãe, você tem uma autoridade. E você está aqui ouvindo isso é porque Deus já está com esse destino de liberalidade sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Mas o que nós temos aprendido? Que na falta de uma figura da paternidade, você pode procurar um sacerdote, né? E explicar essa situação para o sacerdote e pedir ao sacerdote que libere sobre a vida do seu filho um destino. Né, pastor? Aconteceu isso antes. Jacó. A Regiane é uma filha espiritual nossa. Ela entrou tem poucos dias. Bacana. Olha aí, falei então certo. Falei certo aí, ela já vai com o pastor Wesley e já vai resolver isso. Que coisa boa. Saber que os filhos, né, não tem maior honra do que ter os nossos filhos, né, pastor? Crescendo espiritualmente no Senhor. Mas, muito obrigada, pastor Wesley. Eu me sinto honrada com a sua vida, pela porção que você carrega. Eu conheço a sua unção e é um privilégio estar aqui nessa tarde e partir contigo esse momento. Queria que você falasse um pouco também do seu ministério, dos seus cursos, divulgar para esse pessoal. Amém. Amém, queridos. Aqui nós trabalhamos dentro do contexto da igreja local, com algumas escolas, né, de capacitação. Ainda somos bem pequenininhos aqui, né, ainda. Temos uma escola chamada Impulso, onde nós vamos criando cursos, treinamentos para igrejas, né, ministros, ministérios, famílias, pessoas, e trazendo esse entendimento, né? Eu gosto muito de um modelo de desafios devocionais de crescimento e amadurecimento. Agora, recentemente, nós estamos concluindo agora, ou já concluímos, né, um desafio chamado Desafio Cura Emocional e Libertação, onde passamos aí 3 semanas, né? A quarta semana também ministrando a respeito disso. Em breve nós vamos ter mais. Aqui no link na bio temos lá o link para entrada nesses grupos, né? Que sempre é bênção, né? E logo em breve, já está no pré-lançamento, provavelmente vai estar ali por volta do dia 25, um livro chamado Verdadeiramente Livres, por enquanto no formato digital. Então já está liberado para que os irmãos possam comprar com desconto, né? Que é um livro prático sobre libertação e cura emocional, onde eu vou trazer ali um compilado das experiências dos últimos anos que o Senhor tem nos dado e ferramentas práticas e dinâmicas para que você possa aplicar. Então vai ter pautas, vai ter algumas questões pontuais, algumas questões que são o arroz com feijão da libertação, para que você consiga praticar e já ter liberdade. Amém. Né, no Senhor, algumas coisas serem quebradas ali. Glória a Deus. Vai estar aqui conosco dia 20? Dia 20 agora? Então, como a gente está com criança novinha e minha sogra está dentro tá dentro de um tratamento, né?
ela vai estar fazendo um tratamento aqui, não vai poder estar sempre com a gente aqui. Esse agora eu acredito que eu não vou conseguir estar, Tá. mas Gente, para quem ficou aí curioso, eu estou falando do nosso seminário, né, que vai ter sobre paternidade, que vai ser aqui na igreja, aqui em La Shalom, aqui em Taguatinga. E eu quero já deixar aqui estendido o convite para todos vocês, para estarmos aqui. E vai ser bênção, vai ser bênção, vai ser bênção. bênção, bênção. Bênção, bênção. Pastor, mais alguma coisa? Não, por enquanto isso, a menos que os irmãos tenham aí dúvidas, sugestões, reclamações. Fale agora ou cale-se para sempre. Vamos dar um tempinho para eles, que às vezes tem o retorno. Mas obrigadão mesmo. Saúde para o bebê. Que o Senhor os capacite cada dia mais nessa jornada e dê a vocês muito descanso durante o dia. Amém. A gente conseguiu entrar aqui porque eu estou de férias da empresa, então a gente acabou tendo, foi providencial, né? Deus é lindo. E a Deus. sua disposição para servir o reino, realmente, ela nos dá um exemplo de continuidade, de como ser servos e filhos do Senhor, viu? Pastor Wesley, muito obrigado, que o Senhor continue abençoando a sua vida e que os dispostos dessa batalha cheguem à sua mão de forma recalcada, sacudida e transbordante. Amém. Que aquilo que eu não posso semear, que o céu, ele lhe dê, lhe retribua, faça liberar da tua vida, que aquilo que estava travado por faltas de complemento de medidas nessa tarde, seja triplicada, potencialização da sua semeadura e que ela suba como cheiro suave ao Senhor e que aos anjos misturarem com incenso e fogo do altar seja derramado sobre a terra com vozes, trovões e relâmpagos, e nada que é teu fique retido nas dimensões espirituais. Que tudo que leva o teu nome, que tudo que tem teu endereço, que tudo que seja da tua herança, se chegue e se manifeste nas tuas mãos. Eu declaro e eu profetizo os céus abertos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. E que uma série de povo esteja sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu ministério. E que nesse tempo em que nós estamos vivendo, de grande pressão, a tua voz venha ecoar com uma voz que clama para chamar os filhos ao arrependimento nesse tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, pode entrar aí, já segue o pastor Wesley. Qualquer dúvida, pode entrar no meu direct lá e me chamar, tá bom? Gente, beijo. Até terça-feira, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém.